Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa nona reunião, já estamos encaminhando para a nossa penúltima reunião, né. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a organização das coletividades, mas eu gostaria de, antes de nós iniciarmos o nosso momento de estudo mesmo, até porque nós estamos com algumas cidades, né, que estão com risco de temporal, questão de queda de energia, né, a gente sabe de toda essa organização aí da escola, então a gente vai dar uma antecipada na apresentação, tá bom? Então nós temos das minhas turmas, né, da minha turma GG, nós temos 3 apresentações hoje, e da turma da professora Lilian também. Então nós já vamos iniciar realizando as apresentações, tá bom? E daí logo posterior, aí a gente dá continuidade no estudo de hoje, tá bom? E daí logo ao final a gente consegue daí já finalizar, fazer o nosso momento de organização aí também, tá bom? Líria e a Márcia gostariam de comentar, falar alguma coisa? Olá, boa tarde a todas. Bom dia, Então, professora, eu não concluí ainda o meu trabalho. Não tem problema, tá, Líria? Você tinha colocado para apresentar hoje, né? Você Isso. consegue fazer a apresentação para explorar? Porque o que que acontece? Não Mesmo que a consigo, professora. professora. Não Não? organizei ainda, não. Ah, então tá bom, tranquilo. Aí deixa para a próxima semana, tá? Obrigada. Imagina. Você pode falar. Aí eu posso perguntar. Tá. Você consegue apresentar daí, Márcia? Consigo, apresento daí, tá? Ah, beleza, tranquilo. Então tem a Maria Lúcia, que disse que iria apresentar hoje. A Márcia disse que vai apresentar e a Leila também, tá bom? E do nosso grupo serão a Liliana, a Patrícia, a Eliana e a Sandra, tá bom? Por que que a gente está seguindo uma ordem, aquele cronograma, para que a gente tenha essa organização? A importância da apresentação do cronograma, né, seguindo o cronograma, é também a gente destacar que dentro da rubrica de apresentação, dentro da rubrica da implementação, está a apresentação. Então, ela também valida um ponto, tá bom? Então, isso vai ser repassado para a professora Lília. Caso ela não volte na próxima semana, a gente encerra, então, formadores juntos, tá? Sintam-se acolhidos e amparados, porque a gente sabe que eventualidades acontecem, né? Teve até uma cursista que comentou o que seria, eu ainda não sei qual é o motivo, a gente só sabe que a gente está dando esse apoio aí nesse momento que ela precisa, tá bom? Então a Liliana gostaria de já começar compartilhando, precisa de ajuda? Fique à vontade, tá? Professor. Isso. Eu tô na minha. Perdi a conexão, André. Boa tarde, Consegue? desculpa o atraso. Imagina, seja bem-vinda. Liliana, eu consigo apresentar para você, tá? Tá. Se preferir logar no celular para não travar a fala durante a apresentação, fica à vontade, tá? Acho que vou precisar do cabo. Para aqueles que estão entrando agora, nós vamos iniciar com uma prática
invertida, tá? Nós vamos iniciar com as apresentações dos colegas e depois, então, nós vamos para o momento de estudos, então, da nossa reunião hoje, tá bom? Seguindo o nosso tema e o cronograma das nossas ações. Estamos com algumas escolas, tranquila, Suzane, não tem problema, que estão com risco de tempestade, de chuva forte, então é por isso que a gente vai iniciar primeiro já com as apresentações para a gente conseguir se organizar, tá bom? E daí ninguém perder esse momento da apresentação. Ficar um pouquinho maior, colocando a apresentação de slide, né? Isso, Márcia. É só a conexão aqui que não está chegando no tempo hábil. A gente clica, tem que ficar esperando. Hoje está tudo muito lento. Vou esperar a Liliana entrar, qualquer coisa a gente já vai para o próximo, tá? Que daí na hora que ela conseguir o acesso, ela tá travando um pouquinho. E daí ela já consegue fazer a apresentação. A Patrícia é a próxima, tá? Aí na sequência nós temos a Patrícia, a Eliana e a Sandra. Patrícia, você já consegue apresentar enquanto a Liliana vai entrando? Boa tarde, pessoal. Professora, eu vou começar, eu vou lá na síntese, porque daí lá é o resumo do que foi Perfeito. trabalhado. Pessoal, o que que eu... Aí eu fico já resumindo. Isso, perfeito. O que que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Coloquem no chat comentários, aquilo que vocês gostariam de perguntar, aquilo que vocês gostariam de contribuir, tá? Para o momento da apresentação da Patrícia. Fique à vontade. Pode se apresentar, tá, Paty? Depois a gente vai para a síntese. Deixa eu ir lá no meu. Boa tarde, pessoal. Eu fiz a minha implementação aqui no Colégio Barbosa Ferraz. Professora, se quiser pular o slide lá para o relato da apresentação, acho que fica mais... Fechou. Isso. Eu fiz um acompanhamento da hora atividade com o professor, conversei bastante com o professor, se ele tinha alguma dificuldade, se ele precisava de alguma ajuda. Só um minuto, professor. Uma professora entrou aqui, acontece. Conversei com o professor se ele precisava de alguma ajuda, se ele tinha alguma dificuldade em sala de aula, alguma dificuldade com conteúdo, se ele tinha alguma dificuldade em relação ao Se Liga, também eu conversei com ele. A importância que tem
o Se Liga dentro da escola. E coloquei em prática a implementação do Se Liga com o professor. O que o professor fez? Em forma de apresentação com os alunos em sala de aula, ele pediu para os alunos uma contação, assim, em forma de contação de conteúdos do trimestre em forma de histórias. Então, os alunos se dividiram em grupos dentro da sala e cada um, através dos conteúdos que foram trabalhados durante o trimestre, fizeram uma contação de história. Se a professora voltar alguns slides também atrás, vai ter algumas fotos que eu tirei, que foi da implementação. Acho que é atrás que está. Aqui. É atrás. Tem algumas fotos que eu coloquei, onde tem uma aluna que ela apresentaram o gato xadrez, dela fez a folhinha e ia colocando bastante coisinha. Eu falei, por que você está demorou um pouquinho para ir passando a folhas, né? Ai, professora, porque daí eu tinha que fazer 2 folhas do gato xadrez, eu fiz uma só, então eu fui bem devagarzinho, para mim não me perder. Aí teve ali também o outro grupo que fez uma caixa para contar uma história com as caixas que foi retirando as figuras, os conteúdos, e foram contando para a sala. Tem a foto do acompanhamento da hora atividade que eu fiz junto com o professor. E para finalizar todo esse projeto que a gente teve, que foi do acompanhamento da hora atividade, da prática dos alunos em sala através do projeto Se Liga, eu dei um feedback ao professor sobre a implementação que ele realizou com os alunos sobre o Se Liga. E é isso que foi o meu trabalho, professora. Eu espero que todo mundo tenha entendido um pouco do que eu tentei transmitir. Obrigada, Patrícia. Patrícia, eu gostaria de perguntar qual que é o componente do professor, tá? E esses momentos de hora atividade que você construiu, você atendeu, fez o agendamento, esse momento que você fez ali da implementação, você fez a observação, como que foi esse momento, né? Você comentou um pouquinho como que foi, né, com a turma, esse feedback. É feito um agendamento aqui na hora atividade do professor, igual a gente também sempre tem que fazer o agendamento da hora atividade, conversado com o professor, porque não tem como eu chegar e falar assim, vamos conversar ali um pouquinho sobre o que você vai trabalhar? Não, é feito um agendamento para ter todo aquele agendamento para também o professor poder se preparar, porque você chega do nada, o professor também se assusta. Nossa, e agora? Eu não estou preparado, né? Então, é feito o componente curricular do professor é de língua portuguesa, ou de língua portuguesa, de onde ele pode estar trabalhando, daí a forma da contação de histórias dos alunos através do conteúdo, né? E eu gostei bastante, achei que foi bem legal. Tem até uma aluna que está com violão, que ela também aproveitou, falou, professora, eu vou precisar de um violão. Será que a escola tem um violão para me emprestar? Eu fiquei pensando, será que ela vai cantar uma historinha? Ela falou, é que para mim fazer todo aquele momento, todo aquele suspense, eu vou precisar de um violão. Falei, então tudo bem, fica interessante, né? Que bacana. Foi bem gostoso. E é isso que eu falo, né? O envolvimento não só da equipe, desse olhar, desse despertar, mas também do professor em criar novas estratégias, né? Porque o Se Liga, ele traz esse momento de repensar a aprendizagem, aquilo que não foi realizado durante o ano, vamos recompor o momento de socialização, ali não só o trabalho com o componente, né? Com a interpretação do texto, com a leitura que eles tiveram que fazer, com a criação, né? Daqueles objetos que eles tiveram, né? Teve que fazer toda uma criação para ter todo aquele contexto para ela poder. Não é chegar do nada, eu vou tocar uma musiquinha aqui hoje, professora. Não, você tem que fazer todo aquele preparo, então por isso foi conversado com o professor deu todo aquele suporte para os alunos e eles apresentaram. Foi muito interessante, gostei bastante. E ainda mais com violão em sala de aula, né, professora? É difícil. É verdade, é difícil eles quererem. E legal dos efeitos que ela quis construir, né? Para a história. Parabéns, tá?
Muito obrigada. Eu já vou projetar aqui o da Eliana, para que daí a gente dê sequência, tá? A Liliana não voltou ainda, né? Ela estava com problema na conexão. Aí depois da Eliana, aí já entra a Sandra. E daí, se caso a Liliana não entrar, a gente vai para o pessoal da turma da professora Lilian daí, tá? A senhora quer que eu projete, professora? Eu tô tentando colocar aqui, Li. Tô tentando. Eu acho que vai dar Se certo. quiser, É que tá se quiser, eu travando já um pouquinho a projeto. internet. Pode colocar, Compartilha então, se aqui. você já tiver tudo pronto. Tá, fica à vontade. Eu vou interromper o meu aqui. Deixa eu só. Então, meu nome é Eliana, eu sou de Foz do Iguaçu e o objetivo da atividade que eu fiz na escola foi relacionar os resultados das avaliações internas, né, que estava sendo pedido, o acompanhamento da hora de atividade, verificando o primeiro e o segundo trimestres, identificando quais os pontos de atenção em relação ao fluxo, ou seja, quais os alunos que vão realizar a seguinte. Então, eu coloquei o levantamento, eu especifiquei o levantamento do SAEB. Como eu trabalho com ensino médio, eu coloquei no ensino médio, né, tanto de português quanto de matemática. Coloquei também os resultados da prova Paraná, da última prova Paraná, né, de português e matemática. E aí, nessas análises, eu percebi que as disciplinas que os alunos do segundo ano, que é o que eu peguei, era biologia, matemática, física e química. Né? São as disciplinas que os professores têm mais dificuldades. Então, eu sentei com esses professores, né? Primeiro eu listei os alunos sobre essas avaliações, fiz um mapeamento com as fichas das notas, né? Sentei com os professores na hora de atividade, agendei com eles, porque a listagem eu organizei e foi feito tanto no conselho quanto no pré-conselho. E essas decisões são tomadas coletivamente, porque vai ser feito com aquele aluno. Né? Depois, a gente promoveu o encontro com os familiares, que alguns nós chamamos os pais para ficarem cientes da situação do seu filho, mesmo que o pai acompanhe suas notas dentro do aplicativo. Tem muitos que e aí a gente teve uma conversa mais próxima. E uma coisa que eu corte para as práticas, inclusive dos professores. Ou seja, o que a gente, enquanto professor pedagogo, poderia auxiliar ele quanto aos alunos, né, nas atividades. Como evidência, eu coloquei o registro, né, que é tipo a necessidade de atividades domiciliares, são alunos que estão que ficaram no se liga nessa questão de atestado médico, né? Então é feito uma ata, os professores assinam e disponibilizam pelo CLES. As fichas para o pré-conselho, eu coloquei as fichas. Eu tenho uma pasta que é uma pasta dos alunos, né? Para os pequenos, a parte interna, para a gente registrar as coisas mais simples que ocorrem com os alunos. Quando alguma coisa que é mais grave, a gente registra em ata, né? Aqui o levantamento de nota, que é o levantamento de planilhas, com o levantamento das faltas. Né? E diante disso, eram chamados tanto os professores quanto os pais. Aqui eu fotografei uma mãe, que ela deixou se fotografar, né? E aqui eu coloquei o modelo da convocação que é feito para essa mãe, a entrega do boletim, é uma conversa com ela,
são meio escura a foto. E aqui eu atendendo uma professora na hora da atividade, e depois eu fui na sala, e essa aqui é uma pasta, onde eu registro todas as observações de sala de aula. Então eu encadernei, né, para ficar mais fácil. Então tem os critérios ali dentro do caderno, e aí eu só vou vendo os dias que foi feito, e vou dando feedback, e vou agendando, já ficando num caderno só. E a implementação do SIG, ela está sendo conduzida, né? Tanto o reforço, quanto o aprofundamento, e eu esqueci o nome do outro, mas assim, eles estão todos engajados, os alunos estão correndo atrás, né? Eu acho que muitos de todas as escolas estão assim. A eficácia das metodologias adotadas, tanto quanto quizzes, plataformas, tem auxiliado os professores nessa resolução do Se Liga, só que tem um ponto negativo que eu gostaria de destacar, é que muitos dos alunos, e os professores têm falado isso, que muitos dos alunos, eles deixam para fazer as coisas só no Se Liga. Então, o planejamento das ações, ele fica bem organizado, os alunos vão atrás, correm atrás, só que assim, parece que tudo que eles não fizeram no primeiro, no segundo trimestre, eles sabem o que eles vão fazer lá no Se Liga, né? E aí dá um pouquinho de tristeza, porque o tempo é curto e os conteúdos não são recuperados da mesma forma que foi passado enquanto era tempo. E acho que é isso. Eu não pus depoimento, nada. Perfeito, Li, obrigada, viu? E como é bacana, né, quando a gente vê que a estrutura do Se Liga, dessa recomposição de aprendizagem, desse momento de culminância com a turma, ela vai se fazer desde o primeiro momento do atendimento com a família, dessa conscientização com o todo, né, com o grupo. Teve alguns momentos que deu uma falhadinha no seu microfone, mas deu para a gente compreender a intenção, né, da escola, desse trabalho, tá? Parabéns. Parabéns pela sua disposição, pelo seu olhar, né? Pelo cuidado que você tem aí no seu colégio, tá bom? Sucesso. Lembrem de comentar no chat, tá, pessoal? A Liliana voltou, eu vou projetar o dela, para daí a gente encerrar os nossos, tá, Lili? Então, pessoal, desculpa, aí mas tá tá um pegando. temporal aqui. Eu vou tentar ser o mais breve, porque tá caindo tudo aqui. A gente ficou sem energia, a gente não sabe quanto tempo tem a luz aqui. Então, enquanto a professora está projetando, eu vou já falando com vocês. Então, a minha implementação foi aqui no Colégio Agrícola, né, onde nós temos o período integral manhã e tarde, também à noite, com alguns cursos espanhol e robótica até o momento. E a turma a qual eu caracterizei os pontos de atenção foram os terceiros anos do curso técnico. Então, conforme o componente curricular que eu escolhi foi a matemática, e através deste componente foi possível verificar através das ferramentas do BI e de dados dos trimestres anteriores, onde foi identificado os alunos com possibilidades de passar eles por conselho, né? Por aprovação APCC, né? Teve uma fragilidade de alguns alunos, então eu deixei marcadinho aqui. A frequência deles é o que mais está pegando nessa minha implementação. Eu estou com 3 alunos aqui bem complicados, é um que sempre chega tarde, quando vem, e quando não vem é ausente mesmo. Pais separados, conselho tutelar em cima, a equipe pedagógica já fez ata, já encaminhou, fizemos todo o nosso processo, mas, enfim, quando ele vem, ele diz, a partir de hoje não vou faltar, acaba faltando. Eu tenho mais uma aluna, que é a Larissa, que passou a ter um sério problema com faltas, porque mora longe, não mora no nosso município, ela é uma aluna interna, então as faltas dela é um ponto de grande fragilidade também, e ocasionou agora um relacionamento abusivo e tóxico, no qual nós encaminhamos semana passada para o Conselho Tutelar, que ela estava apanhando e com uma fragilidade muito grande no emocional, foi encaminhada ao Conselho Tutelar e psicólogo, mas as faltas dela, devido a esta situação, a prejudicou muito.
E o meu terceiro ponto grave de atenção, já comentado aqui nos formadores também, é a Rita, porque ela está no último ano e ela era gestante, e como o nosso curso é técnico, ela precisa cumprir as aulas técnicas. A base, a gente até consegue conversar com os professores, com os trabalhos, tem o Desafio Paraná, tem as plataformas, ela consegue obter o conteúdo e, consequentemente, uma nota. Mas a parte técnica, ela não consegue, porque ela precisa estar sendo atualizada. Então, é uma situação bem delicada dos 3 alunos, mas a fragilidade é a falta de ambos. No acompanhamento com a docente, que até vocês estão vendo ela ali, juntamente com a professora, nós traçamos, metodologias ativas para a recomposição da aprendizagem. Com os dados de BI e dos trimestres anteriores, como já mencionados, nós fizemos aquela planilha para o reforço, a recuperação e o aprofundamento para essa turma. Com o acompanhamento desta professora, ela trouxe novos materiais, ela voltou de uma licença e ela voltou um pouco mais pé no freio. Então, ela conseguiu passar melhor o conteúdo com mais cautela, mais cuidado. E aí, os alunos, até na minha implementação, eu escrevo ali que eles mesmos relatam que eles conseguiram aprender melhor a maneira como a professora veio implementando os conteúdos. Acredito que a minha implementação foi esta. Espero ter sanado o que foi me proposto. Peço desculpa porque a minha apresentação era já no início, mas atemporal aqui e eu não tive o que fazer. Grata, professora, grata a minhas colegas, as pessoas novas que estão hoje no grupo. A professora mencionou a professora que não está presente, está ausente devido a complicações acamadas. Então, mais uma vez, voltamos naquele ponto. Somos uma equipe, somos um grupo e estamos aí um ajudando o outro. Então, eu já vou me despedir de vocês, porque na quinta-feira que vem eu não estarei. Então, professora, vou abrir essa exceção. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de ano, um maravilhoso 2025 e acredito que nós vamos nos encontrar no caminho desta vida. Sintam-se todas abraçadas. Um grande beijo. Obrigada, Lili. Dá até um aperto no coração, né? A gente ouvir um ótimo 2025, né? E a gente percebe que o ano já está chegando no final. Obrigada por esse compartilhamento, obrigada pelo seu carinho, né? Pela a turma, sempre você representa, demonstra, né? Sua atenção, a sua maneira de prática na escola e que realmente seja um sucesso aí, tá? Seu ano letivo, seu planejamento estratégico. Eu falo que o nosso planejamento, né, desse ano já vai dar subsídios para o próximo ano, né? Que seja um ano de bênçãos para você também, tá bom? Obrigada pela sua participação sempre. Eu vou colocar agora aqui a apresentação da Sandra, para a gente ver se já consegue dar sequência, tá? E daí as meninas da professora Lilian, se quiserem projetar ou se precisar de ajuda que eu projete, coloca aqui no chat, que daí eu tento colocar para vocês, tá? Caso vocês não consigam fazer a projeção dos slides. Mas a próxima é a Leila, tá? A Sandra tá por aí? Oi, prof, estou aqui. Você vai projetar para mim? Eu vou, querida. Já tá aqui na mão. A Sandra também vem de um contexto diferente, né? A Liliana de uma escola agrícola e a Sandra do sistema prisional. Ela vai falar um pouquinho também dessa realidade para nós. Fica à vontade, Sandra. Então, pessoal, boa tarde para todos. Ali, então, o meu trabalho eu desenvolvi no CBJ Dr. Mário Faraco, fica aqui na região metropolitana de Curitiba, área metropolitana norte, e
E eu atuo eu trabalho na Casa de Custódia de Curitiba, que fala de Curitiba, mas ela é localizada também na área metropolitana, aqui, em Araucária, divisa com o SIC, né? E a gente vem de uma realidade diferente. Aqui nós trabalhamos sistema prisional, eu sempre digo, né, para o pessoal que aqui deveria ser uma outra modalidade de educação, como a gente tem as outras modalidades, como a educação indígena, né, educação do campo, e aqui também nós temos a nossa proposta, que é uma proposta diferenciada. Eu vou pedir para a prof voltar lá um pouquinho, fazer a gentileza. Então, lá no primeiro, antes, só para eu falar o objetivo do trabalho, um slide antes desse, isso. Então, o objetivo foi refletir com um grupo de pedagogos do sistema aqui, do CBJ Mário Fará. Nós somos um grupo de 10 pedagogas, cada uma atende uma unidade prisional, né? Então, a gente reuniu com os pedagogos e professores para falar sobre a importância do acolhimento e da afetividade junto aos professores e alunos e desenvolver ações para que o trabalho com os estudantes no sistema prisional seja fortalecido e consistente durante o ano letivo. E, na sequência, a gente já pode passar para... Aí, a proposta é qual que é a análise da paisagem pedagógica de sua escola. A nossa escola aqui, o CBJ, a gente chegou a uma conclusão que a dificuldade de aprendizagem, né, das turmas identificadas foi nas turmas de matemática, da fase 2, que no componente curricular de matemática. Né, a fragilidade apresentada pelos alunos se dá devido não terem se identificado com a proposta da organização da EJA Combinada 2080. Por quê? Porque a nossa proposta pedagógica é uma organização diferenciada, além de ser EJA prisional, e a gente trabalha com a proposta EJA 2080, que foi, antes do Estado implantar, nós fomos o projeto piloto aqui, né, por conta da pandemia, então nós tínhamos essa organização diferenciada que passou pelo Conselho Estadual, foi aprovado, e aí o Resto Paraná, eles colocaram essa proposta. Então, o que acontece? Nessa proposta, a gente tem um encontro presencial, que são 4 horas, e o restante é EAD, as outras 16. Né? Então, o professor ele não fica todos os dias, como na escola aí fora, no regular, ele faz rodízio nas penitenciárias. Por exemplo, aqui na CCC, eu tenho um professor de matemática que vem às terças-feiras, ele atende a fase 2, atende o ensino médio, né? E então ele vem um dia e o restante da carga horária os alunos fazem à distância, né? Esse é o formato. Então, e o que eles sentem é que os alunos precisariam de mais tempo no presencial para gerar as dúvidas, né, para aprendizagem, para melhor aprendizagem. E aí nós colocamos como proposta de ações para serem desenvolvidas no ano de 2025, ações que proporcionem construir estratégias, que identificando as melhores decisões a eles serem tomadas na vida deles após saírem da prisão. Né, para isso, a gente desenvolveu um trabalho com eles, né, que é o projeto Eu Me Conheço, e um trabalho com o projeto de vida. E aí também para transpor as dificuldades e obstáculos que podem estar presentes na trajetória pessoal e escolar deles, dos PPLs, que a gente chama dos presos, dos estudantes presos, né? Selecionando metodologias pertinentes para recuperação e aprofundamento dos conteúdos, por meio de atividades, mão na massa e outras atividades, metodologias ativas, entre outras atividades que a gente acha pertinente para desenvolver esse trabalho. Aí vou pedir para a prof passar mais um. E daí, ali, dentro do que foi colocado na ação, quais ações, né, do Se Liga, como será feita a ação, em que data? A gente fez uma adaptação para a realidade nossa. Daí, a primeira ação seria uma ação de acolhimento nos dias de estudo e planejamento, foi um trabalho realizado com os professores, né, e onde nós fizemos ali atividades com eles, para eles depois repassarem para os alunos, replicarem para os alunos, né, quando os alunos, as atividades no retorno deles às aulas, em 2025.
a fim de que haja construção de vínculos e sentimentos de pertencimento. Então, a gente faria essa atividade nos dias de estudo e planejamento. Aí, a próxima, não sei se dá para passar aí, prof. Aí nós aplicamos acho que faltou o item ali, que eu imprimi aqui, a aplicação do projeto de vida. Então, aí nós desenvolvemos essa atividade. Ali foi um momento onde eu estava fazendo uma fala para os professores, né, ali no nosso auditório do CBEJA, ali a primeira foto, ali eu reunida com os professores das diversas áreas, a gente conversando, e aquela que eu estou numa sala de aula que tem a grade, eu estou explicando, eu fiz uma palestra para eles do projeto Eu Me Conheço, e daí foi um momento onde eu expliquei a proposta, o projeto, e aí a gente desenvolveu uma atividade que chama Árvore dos Talentos. E aqui vocês podem ver que ali dá para ver que eles estão preenchendo um questionário. Esse questionário é a primeira proposta, a aplicação de um questionário para autoconhecimento. Aí eles fazem, depois a gente tabula esses dados, para, a partir desses dados, a gente vê a necessidade deles, né? Aí a gente faz uma reflexão com eles na sala de aula a partir dos dados tabulados. Daí nós trabalhamos a dinâmica com eles para estimular a empatia e o respeito pelas diferenças individuais. Naquela atividade que vocês viram ali, a Árvore dos Talentos, que eu estava explicando, e nós fizemos umas árvores mesmo, né, no papel, assim, nas cartolinas, e aí eles colocavam os talentos que eles têm antes deles saírem, de serem presos, né, alguns falaram, eu trabalhava com pintura, eu era pedreiro, eu era cabeleireiro, aí eles iam trocando ali os talentos deles, né, e o que eles poderiam, aí, porque aqui também tem alguns cursos que são oferecidos para eles, né, para eles ter oportunidade de emprego. E daí, na sequência, essa atividade que vocês estão vendo, a gente trabalhou que são meus sonhos ontem e meus sonhos hoje. Essa atividade, a proposta era fazer, eu até escrevi aqui, fazer um caderno, né, um caderninho, deixa eu ver aqui onde é que eu vi, deixa eu ver, sugere-se fazer o registro, essas atividades aí foram colocadas numa agenda, num caderninho, para ficar arquivado com o professor, aí quando chegar no final do ano, devolver para eles para ver se foram atingidos os objetivos. Aí, confecção desse caderno, faz um caderno bonitinho, pena que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Aí, meus sonhos ontem, meus sonhos hoje, né? Daí eles colocavam lá, cada página do caderno, nós colocamos a atividade realizada, né? E daí ficou tipo uma agenda. Aí, essa foi uma atividade. Escreva uma palavra que identifique o seu objetivo, a sua meta, o seu sonho. Cada palavra escrita pelo participante tem que ser colada na árvore do sonho. Essa foi uma das atividades. Né, prof, pode passar? Os professores, não só essa, mas eu não coloquei todas as atividades aqui, mas tem outras atividades que fazem parte do projeto também, né, que a gente não incluiu, senão ficaria muita coisa. E, então, qual o resultado da implementação? Os professores das turmas trabalhadas perceberam que os estudantes tiveram mais incentivo para frequentar as aulas, demonstraram mais interesse nas aulas, também aumentaram a autoestima. Alguns alunos PPEDs é a abreviatura de Pessoas Privadas de Liberdade, disseram que quando receberem o alvará de soltura e forem para suas casas, irão aplicar dinâmicas junto aos familiares, né? Alguns alunos PPEDs demonstraram mais esperança com o futuro e com seus projetos de vida, né? E uma ação nossa, né, que esse projeto, ele está sendo registrado para futura divulgação no jornal pedagógico interno do sistema penal. Tem um jornal que chama PIPA. Por que PIPA? Porque quando eles querem mandar bilhete para o pedagogo, né, eles mandam bilhete, fulano do X tal quer estudar, fulano está perguntando se pode ser inscrito para a faculdade, pedagoga, fulano está precisando de atendimento social, fulano precisa de dentista, tudo eles mandam aqui, a escola é o canal, né? Eles mandam tudo para a gente. E a PIPA, porque PIPA é uma folha que eles arrumam de caderno,
uma folha que eles escrevem ali o recado que eles querem que chegue até a gente. Às vezes vem por um agente, às vezes vem por, né, porque tem um monitor da turma. E então aí foi criado esse caderno que todas as penitenciárias, o CEBEJA, eles desenvolvem atividades e colocam nesse jornal, compartilha os trabalhos realizados pelos professores, as experiências exitosas pelos professores nas unidades penais, nas escolas, né? Aí, então, nele abrange trabalhos desenvolvidos pelos alunos das diferentes unidades prisionais. Futuramente também haverá exposição junto ao DEPEN. Então, seria isso, prof, a proposta. Obrigada, Sandra. Ai, como é legal, né? É literalmente a frase, né? Que a educação transforme, seja onde ela for plantada, ela vai fazer a diferença, né? Essa realidade de eles enxergarem um futuro com um olhar diferente, né? Porque aquilo a gente está formando cidadãos, né? Independente aonde eles estejam, e é uma realidade difícil também para eles, né, Sandra? Esse processo de estar aí, de ter esse engajamento para estudar, essa frequência nas aulas, né? Então a gente A sabe que a escola é o único realidade. elo que eles têm com o mundo lá fora. Que difícil, né? A escola, o professor, né, o pedagogo. Então, quando a gente chega lá, às vezes, quando nós, pedagogos, chegamos na sala de aula, eles ficam ansiosos, que querem todo mundo falar, querem todo mundo pedir alguma coisa, conversar. Igual criança, que É legal. engraçado, todos eles querem falar, e é uma forma deles estarem presentes, assim, sentir que eles são lembrados e São ouvidos, são né? Essa é a ouvidos, eles qualidade. têm voz, né? Então, essa pipa aí, esse já é um canal deles de comunicação aqui dentro. Que legal. A primeira coisa que eles falam, porque ninguém me escuta, porque ninguém deixou falar. Eles abordam a gente assim, né? Porque ninguém me ouviu. E é isso mesmo, é essa acolhida que nós temos que ter para que eles tenham, né, essa visão de um futuro melhor, né? A gente sabe que esse processo, né, de reclusão realmente é necessário, né? Mas que eles tenham a oportunidade, né? Quem não tem, né, pessoas na família, amigos próximos que passaram por um momento desse, mas que podem superar, né? A gente acreditar que o futuro tem esperança, né? Esperança para um futuro melhor e que esses projetos, né, possam ser incentivo para esses jovens também. Muito obrigada, tá? Por partilhar. Ela estava toda preocupada, falou: pedagoga, eu não vou conseguir porque não é a minha realidade, está diferente. Eu acho que eu vou deixar o curso. Falei: não, menina, apresenta o que você está fazendo aí, que é show. É esse o resultado, né? Que faz a diferença, porque a realidade lá é diferente. Parabéns, tá? E muito obrigada. Obrigada, Imagina, eu que agradeço, querida. O que que eu preciso agora? As alunas da Prof. Lilian já conseguiram aí organizar-se? A primeira, se não me engano, é a Leila, para a gente já ir para a apresentação. Tá tudo Precisa que certinho. eu ajude na. Não, já está no ponto aqui. Então tá, querida, fica à vontade, tá? Tá, vou colocar então a apresentação. Vou aproveitar para dizer que eu acabei de conversar com a Lilian. Ela saiu do oxigênio, ela já está conseguindo caminhar Ai, pelo que bom. hospital e ela disse que tem uma previsão de alta para domingo. Tem banana aí, João? Tá? Então, ela disse que está melhor e está mandando abraços para todas. Vou colocar o meu Obrigada. relato. Começou a chover muito aqui. Se a internet cair, daí eu coloco meus dados móveis, tá? É a Lia? Beleza. Essa voz é da Lia? Ai, É a desculpa. Leila. Ai, desculpa, pareceu muito a Lia Mal, a professora nossa. É da Leila. Professora Lília. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Está chovendo bastante. A apresentação não vai ser? Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim? Sim. Tá, eu vou pôr meus dados móveis para garantir e daí a internet não cai. Só um minutinho. Por causa da chuva, a internet da escola cai. Daí fica melhor. Só um minutinho.
Aí, então vamos lá. Então, eu sou a professora Leila, eu trabalho na escola do Colégio Estadual Abraham Lincoln, em município de Caloré, núcleo de Apucarana. Eu não sou pedagoga, eu sou professora coordenadora diária da área de linguagens e suas tecnologias. Então, eu faço um trabalho junto aos professores, mas como coordenadora diária, como professora PCA, que nós falamos. Então, a minha escola é integral, né, no ensino fundamental e no ensino médio não. Então, nosso fundamental é de período integral. Então, o trabalho que eu faço é dentro do integral, somente com professores do fundamental. Tá? Então, o que eu fiz na minha implementação? Então, como professora PCA, a gente recebe a gente faz um alinhamento com o pedagogo, então nosso trabalho é alinhado com o pedagogo e o diretor, né? Então nós recebemos as orientações do pedagogo, que cuida do integral, e depois nós trabalhamos com os professores. Então a minha primeira ação são as reuniões de fluxo, que nós realizamos quinzenalmente na escola, com os professores da área de linguagens. Então, nas reuniões de fluxo, aí focando nessa organização do trabalho, né, para o projeto Se Liga, o programa Se Liga, então nós fizemos análise de dados da Prova Paraná, do BI Aprendizagem, o próprio professor, né, vindo para as reuniões, acessando o LCO, com os dados do conselho de classe também, do primeiro e do segundo trimestre, das notas, e daí nós identificamos um ponto de atenção. Claro que nós temos turmas do ensino médio com ponto de atenção, mas como eu trabalho só com o fundamental, então no fundamental nós temos uma turma, o 8º ano B, nosso ponto de atenção, por ser uma turma muito heterogênea. Então, a gente tem, assim, alguns alunos com altas habilidades, mas temos também alunos com TDAH, então, vários alunos de atendimento, e os que não são do atendimento, não são altas habilidades, eles são alunos bons, foram alunos muito bons de rendimento no primeiro, no 6º ano e no 7º ano. E a gente percebeu que no primeiro trimestre eles estavam ótimos no rendimento, no segundo caiu um pouquinho e no terceiro caiu muito, tá? Principalmente a gente percebeu nos componentes de língua portuguesa, matemática e história. Mas como eu acompanho linguagens, então meu foco foi com o trabalho no componente de língua portuguesa. Então a gente percebe assim, é uma turma muito desmotivada e, mesmo tendo potencial, eles entregam um mínimo. Então, é aquele aluno um aluno de alta habilidade que poderia tirar um 10, ele tira um 6 de média e pula de alegria e fala, tá ótimo, eu já passei. Então, né? E não é isso que a gente espera do aluno. Então, por isso, nosso ponto de atenção. Então, a partir dessa realidade, nós começamos a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com os professores, observação de sala de aula. Então, eu fui observar a aula para ver o que estava acontecendo, porque um rendimento tão baixo de alunos com grande potencial. Então, daí, o que eu observei na observação de sala de aula? Alguns professores, e principalmente, né, o professor que eu acompanhei, às vezes confunde um pouco metodologia ativa com recurso tecnológico. Às vezes usa o recurso tecnológico, então, assim, usa jogos no Educatron, leva lá para o laboratório de informática, mas, assim, a metodologia não está engajando o aluno, é o recurso que é tecnológico, né? Então, a gente teve que fazer um estudo do que são metodologias ativas nas reuniões de fluxo, a partir dessa observação, e aí, né, combinei com o professor, então, uma outra observação de sala de aula,
né? E fui novamente observar a sala de aula. Então, a gente fez todo o estudo, o professor percebeu que tinha o descritor D10, que os alunos estavam com muita dificuldade nessa turma, que é em relação aí o conflito, né, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos da narrativa. Então, a gente foi fazer a recomposição desse descritor, e daí o professor trouxe jogos do WordWall no Educatron. Então, o que eu percebi? Engajou a turma, que era muito apática e não participava muito da aula. Na outra observação que eu tinha feito, eles estavam apáticos, debruçados em cima da carteira, porque era aula expositiva. Então, com os jogos, dá para a gente perceber assim o que eles fizeram. Foram todos ali para frente, foram participar, mas daí o que eu observei? As atividades, elas ficavam muito no nível do lembrar, pensando lá na taxonomia de Bloom, porque era o conceito dos elementos da narrativa associados, o conceito, então era o termo associado ao conceito. Então, por exemplo, o que é o enredo? São as ações da narrativa, e eles associavam. Então, ficou muito no nível ali do lembrar. Então, a partir disso, a minha terceira ação foi o feedback com uma professora, fazendo questionamentos propositivos, né? Então, a gente vai fazendo perguntas, dizendo, fazendo toda aquela... passando, né, tudo o que aconteceu na aula e perguntando, foi assim mesmo que você pensou, o que você achou, levando o professor a refletir. E daí, diante disso, eu sugeri o uso de uma outra metodologia ativa. A gente organizou os alunos em grupos para atender dentro do Se Liga e também sugeri um novo layout de sala. Então, organizar a sala em U para que todos pudessem participar, porque ali alguns foram para frente, mas alguns ficaram perdidos no fundo da sala, ou debruçados na carteira, ou conversando, ou desenhando. Então, um layout de sala que possa atender a todos, que o professor possa transitar ali e acolher a todos. E a gente daí fez uma organização também, além de layout, de trabalhar no Se Liga com a rotação por estações. Em cada estação, a professora propôs uma atividade aí focada no texto, para os alunos encontrarem esses elementos da narrativa dentro do texto, né? E agrupados aí de acordo com alunos que são de reforço, alunos que são de recuperação, alunos que são do básico, alunos que são do aprofundamento, para que possa haver aí essa interação e um ajudar o outro, né? Então, foi bem, assim, acolhido pela professora, até ela permitiu que eu colocasse a foto aí, né? Porque ela é bem aberta a esse diálogo, e daí ela está trabalhando assim agora. Aí eu já estou observando as aulas novamente, mas daí eu já tinha feito o relato e não coube aí, porque já é, né, período de entregar, mas agora eu estou observando de novo o uso dessa metodologia ativa pela professora e acompanhando também a atividade, ajudando a professora a preparar essas aulas com essas metodologias. Então, a minha implementação foi essa. Parabéns, Leila, e que bacana, né? Essa parceria junto com o professor em sala de aula, essa construção, esse olhar, o engajamento, né? Perceber realmente o fato de como se faz a aprendizagem em sala, e esse olhar que você teve, né? De perceber dessa confusão, né? Do professor utilizar a metodologia ativa e achar que é recurso digital, e do estudante também, de não entender o nível que ele está, né? A aprendizagem que ele precisa adquirir, a habilidade, né, que ele precisa desenvolver, tá bom? Parabéns, muito legal. Deixa eu contar uma coisa para vocês. As próximas, as duas vão apresentar, tanto a Márcia quanto a Maria. As duas vão fazer a apresentação. Coloquem um joinha para mim. Ou só a Maria agora. Maria vai, né? Márcia também, beleza. Maria, você consegue projetar o slide? Não? Eu pedi para você, no seu e-mail, para você me dar acesso para eu conseguir apresentar. Como eu não sou sua professora, eu não consigo entrar no seu relato para apresentar, tá bom? Só você. Aí você vai entrar lá no seu e-mail e vai liberar o acesso para mim.
Aí eu apresento daqui, tá bom? Enquanto isso, a Márcia já vai apresentando, tá bom? Márcia, fique à vontade, tá? Ok, professor, estava tirando o fone aqui, que é muito ruim. Deixa eu... Está aparecendo para vocês? Sim. Tá? Então tá. Meu nome é Márcia de Lourdes Morales Marcato, né? Moro em Assis Chateaubriand, núcleo regional de Assis Chateaubriand, e o colégio é Colégio Estadual Cívico Militar Senador Teotônio Vilela. Então, nossa escola é cívico. E o objetivo aqui era, né, questão do Se Liga, nossa escola se organizou de forma que o Se Liga é para todos os alunos, né, tem essa consciência, os grupos, né, de intensificação da aprofundamento, recuperação e reforço. Então, o foco era trabalhar com os professores a questão da metodologia ativa, né, também dessa forma, né, então, o porquê avaliar, para que avaliar, e foi esse o trabalho que a gente fez, né, dentro da escola. Escolhi para desenvolver a minha atividade a turma do 8º ano A, né? Foi intencional, porque é uma turma que é do SAEB o ano que vem, e o componente curricular a professora Cleide, né, de língua portuguesa. Então, é uma turminha que no 6º ano, 7º ano, era uma turma que se destacava muito, porém, os professores, no relato no decorrer desse ano, no conselho de classe, momentos de acompanhamento pedagógico, sempre destacando que está a turma muito agitada, caiu no rendimento, então entendeu o porquê de tudo isso. É uma turma numerosa, né, com 28 alunos agora, mas estava com 30 alunos. Então, o primeiro passo foi o acompanhamento pedagógico com a professora, no qual foi agendado, né, com foco nos instrumentos avaliativos para a intensificação e recuperação dos conteúdos. Planejamos juntos, né, questionando com ela, né, como que estava a turma, quais os instrumentos utilizados, né, os resultados, e fizemos uma comparação, né, junto com ela, analisamos a plataforma BI Aprendizagem, a frequência dos alunos, se interferia nessa questão da aprendizagem, quais eram os alunos, né, com mais baixa frequência, o BI, a aprendizagem, avaliando aqui o rendimento deles, tanto primeiro trimestre, segundo trimestre, iniciando o terceiro trimestre também, e as avaliações externas, né, foi uma análise feita junto com a professora. Então, se a professora faz esse acompanhamento nas plataformas, se ela conseguiu ver os alunos, aí a gente fez essa análise junto com ela, né, o aluno que não foi bem na prova Paraná, né, também acontece isso no componente dela, em língua portuguesa, e analisamos daí, fizemos um comparativo, né, tanto a primeira edição com a segunda edição. Aqui está um registro, né, do acompanhamento pedagógico. Nós temos aqui um instrumento que, para o acompanhamento pedagógico, no qual a gente registra todas as análises junto com a professora, o professor assina esse documento, e também o instrumento utilizado na observação de sala de aula, porque a gente planejou, né, fez um combinado de uma observação. E o planejamento desse... Oi? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando muito rápido? Sim, não, tá claro. Estamos ouvindo. Ah, então tá bom. Fizemos um combinado da observação que ela estaria propondo um instrumento avaliativo, porém utilizando uma metodologia ativa, e eu estaria acompanhando daí na sala nesse dia. Professora, fez tipo uma retomada de conteúdos, né? Foi um trabalho muito legal. Ela trabalhou com o Word Wall, a gamificação, porém,
nós detalhamos nesse dia, nesse combinado, a questão de também ter esse combinado com os alunos, né? Então, qual que era a atividade, organização da turma, a pontuação, quanto ia valer essa atividade, o objetivo da atividade, isso ela foi registrando no quadro, tudo com eles, então ficou muito claro, foi uma comunicação bem clara, bem objetiva. Aqui está a turma participando, né, um registro da turma participando aqui, então ela dividiu a turma em grupo, utilizou o Data Show, e daí eles trabalhavam, a avaliação era em equipe, porém também individual. Ela fazia o trabalho individual, que eles tinham que responder. E o WordWall, ele, além dos alunos acertarem, eles têm aquelas estratégias que ganha ponto a equipe, né? Então, assim, isso envolveu muito eles na atividade. E a reclamação dela era que a questão de leitura, os alunos não lêem. E nós conseguimos perceber no final da atividade que todo mundo, né, se dedicou à leitura, atenção à leitura. Então, foi muito legal. Aqui tem até uns vídeos da atividade, né? E daí tinha, no tinha que escolher o líder do grupo, tinha que escolher o relator, a pessoa que fazia a leitura, e ia trocando daí também. Então, usou figurinhas, usou em forma da roleta, usou caixa, e as atividades, assim, todas destacar aqui o resultado da implementação, né, que nós fizemos daí um feedback formativo, né, fizemos um feedback depois com a professora, e ela colocou a questão assim, nossa, eu preciso retomar, ficou muito nítido a questão dela retomar, trabalhar, fazer um novo trabalho referente ao conteúdo coesão e coerência. E a hora que foi para o feedback com a turma, que nós fizemos com a turma também, um relato da turma, foi a mesma identificação, foi unânime, então todos os alunos destacaram também a necessidade deles estudarem mais o conteúdo, né, referente à coesão e coerência. Aí tem aqui também um depoimento, né, da professora daí, em relação ao trabalho. Era isso. Parabéns. E que bacana, né, essa coerência de organização que a escola já tem, né? Quando você apresenta a proposta, você não está fazendo, é isso que a gente fala, né? Não é fazer o além, é fazer o básico, é aquilo que a escola já realiza, né? É intensificar esses momentos para que todas as partes envolvidas, seja a equipe pedagógica, seja os professores e também os estudantes, tenham ciência e importância desse momento, tá? Parabéns. A Maria, conseguiu, Maria, compartilhar? Vê se foi, professora. Tá, deixa eu clicar aqui. Mas se não tiver projeção, também não tem problema, é como eu disse, tá? Daí você apresenta, e daí como o trabalho já está entregue... Não. Conseguiu? Eu consegui, não? Não, para mim eu não consigo acesso. Será que alguém do grupo consegue? Eu vou colocar aqui no chat, se a Márcia conseguir, porque eu não sou do grupo de vocês. Quem sabe quem esteja no grupo consiga. Eu posso tentar. Tá, se você conseguir, aí na parte inferior é só você clicar na flechinha, que daí ele vai te mostrar as opções, tá? Para você tentar selecionar. Tá. Para mim não apareceu no chat ainda. É, eu tô tentando enviar, cliquei aqui, mas ele não foi, não. Foi agora. Deixa eu ver se... Pede autorização. Teria que ir lá no Classroom, ela colocar lá, compartilhar qualquer um com um link. Daí a gente consegue. Isso. É. Mas a Maria vai tentar ver se ela consegue projetar, senão ela já pode falar sobre o conteúdo.
Aonde que eu vou, professora? Logo abaixo dos ícones aqui da nossa chamada, que tem os rostinhos, tem uma flechinha virada para cima. Você clica nela. Sim. E daí ela vai te apresentar todas as páginas que você tem. Você vai clicar lá naquele quadradinho amarelo que tem o seu nome, que é o seu relato de implementação, tá? E daí você já começa a projetar. Só que eu não estou vendo vocês. Não tem problema, tá dando para projetar, é isso mesmo. A gente vai ver o seu rostinho, você falando, a gente vê você e vê a sua imagem, tá? Aí você pode ir passando e apresentando. Tá. Eu sou a professora Maria Lúcia, sou pedagoga aqui da Escola Estadual Jardim Universitário, da cidade de Goiuerê. A minha escola é uma escola de periferia, nós temos apenas 57 alunos, 4 turmas do ensino fundamental. Nós temos um 8º ano com 18 alunos e que tem bastante, assim, na verdade, todos os alunos são assim do médio para o básico, sabe? Nós não temos nessa turma nenhuma aluna assim com um bom aproveitamento de estudo. Então, assim, nós focamos, aí nós temos, daí eu coloquei aí na análise da pedagógica, da paisagem pedagógica, com foco, né, lógico, em todas as turmas, né, porque o Se Liga nós temos que trabalhar com todas as turmas, mas com foco principalmente no 8º ano, né, e daí eu fiz uma reunião um pouquinho antes do Se Liga com os professores, para a gente discutir sobre isso daí. Então, foi sugestão dos professores que fosse feito um trabalho interdisciplinar, sabe, professora? Que eles pudessem trabalhar com conteúdos e daí aproveitar aquele conteúdo em ciências, em português, em matemática. Então, eu achei bem legal a iniciativa das professoras, tá? Aí nós fizemos essa reunião, primeiro eu fiz uma análise, né, para me verificar do nosso conselho de classe. Na verdade, eu fiz dos dois, tanto do primeiro quanto do segundo conselho, né, daí nós conversamos e eles sugeriram isso daí. Quem sabe, se houvesse, né, essa interdisciplinariedade entre eles, os professores, conseguiria chamar mais um pouquinho a atenção deles para os estudos. Então, após eu fazer essa ação, essa reunião com os professores, eu fiz com os alunos, fui até a sala de aula de cada turma, expliquei, né, sobre o Se Liga, sobre a importância, né, sobre a importância deles ir para o ano sequente bem, né, e depois eu fiz uma reunião também com os pais. Essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto com os professores. Aí, ó, essa é uma reunião com os pais. Como é uma escola de periferia, a maioria deles, eles trabalham nos frigoríficos, né, de frango da Coca-Cola. E daí eles saem de madrugada e chegam bem à tardezinha. Então, assim, nós tivemos bem poucos pais. Mas daí eu fui atendendo, a gente tem um grupo do WhatsApp com cada série, daí eu mandei o convite para eles, que eles viessem na escola, quando eles tivessem uma disponibilidade de horário, para mim explicar para cada um deles a importância do Se Liga na vida de cada estudante, né, de cada filho, né, e eles vieram daí até a escola, a gente conversou bastante, expliquei para eles o que era o Se Liga, e os professores, né, começaram a trabalhar. Aí, essas fotos aqui é eu passando nas salas, né, explicando para eles não faltarem, né, para eles que ia ter bastante atividade, né, que eles poderiam interagir com os demais professores, com os demais colegas da escola, e assim foi feito.
Deixa eu ver. Aqui, ó. Nessa tela, nós temos daí, aqui, bem pertinho da nossa escola, nós temos o Parque Ecológico, onde nós temos, assim, bastante árvores diferentes. Essa do canto aqui é a professora Carmen, a professora de ciências, e eles fizeram uma visita no Parque Ecológico, né, para descobrir tanto a vegetação quantos tipos de animais diferentes que tem. Nesse parque ecológico também tem uma mina de água que foi bem aproveitada assim, com os conteúdos, né? Tanto de ciência como de geografia. Aí logo aqui embaixo tem essa foto onde os professores estão discutindo com eles, né? Sobre o que eles viram, o que eles observaram, enfim. Aí na próxima tem uma foto com os estudantes, né? Inclusive eu estou aqui junto com a professora de português, né? E daí veio as propostas para eles registrarem isso, né? O mão na massa mesmo, propriamente dito, né? Aí na próxima nós temos aqui essas 3 fotos aqui. São professoras, a professora de matemática com a professora de português, a professora de matemática trabalhando a tabuada e as 4 operações, e daí a proposta da professora de português era o quê? Era fazer uma paródia sobre a tabuada e as 4 operações. Então, assim, foi bem legal, eu gostei bastante da apresentação deles. Essa foto aqui embaixo é a professora de inglês, que daí eles foram visitar o campo da UEM, que também é aqui bem próximo nosso, né? Então, eles estão aqui indo lá para a UEM. Aí teve a palestra, que é onde estão os estudantes, que teve uma palestra com eles. Aqui a professora de arte já registrando, eles colocando tudo no papel. E essa foto aqui no canto, professora, ela é uma dinâmica onde todos os professores daí no próximo dia seguinte fez uma questão, foi colocada uma questão de todos os componentes curriculares, né? E daí a professora ia perguntando e os alunos iam respondendo. Então, essa dinâmica é uma dinâmica que chama quem sabe, sabe, quem não sabe, repassa. Então, além das atividades extra, né? Daí nós tivemos essa daí mais dinâmica, mais lúdica, né? E a da sala de aula também, né? Tá. Daí aqui é o feedback da ação, né? Que eu pedi para a diretora fazer um feedback, tá? E daí o depoimento da professora de português e da professora de ciências. Aqui nesse painel, eu pedi para alguns alunos escreverem sobre o Se Liga, sobre a importância do Se Liga na vida deles. É isso, professora. Parabéns, Maria, que bacana, né? E como é bacana e importante criar essa interdisciplinariedade, essa relação de diversos componentes para que os alunos também possam relacionar isso à importância da aprendizagem, né? Não é o que serve só para português, não é que serve só para matemática, não é só para ciências. Todos os conteúdos, eles se conversam e nós precisamos, né? Desses momentos de construção. Parabéns por esse foco com a família, com esse direcionamento também com os estudantes, tá bom? Muito obrigada. Então, hoje a gente encerra os nossos momentos de apresentação e nós vamos, então, para o nosso momento agora do nosso estudo. Eu já vou projetar aqui para vocês as nossas ações que nós vamos estudar agora. Hoje nós vamos falar, então, um pouquinho sobre nossa organização das coletividades. Quando a gente para refletir um pouquinho nos nossos momentos junto, né, a nossa equipe pedagógica, junto também às nossas práticas de ações com os nossos alunos, professores, nós percebemos ainda que falta uma prática de organização, porque a gente, né, durante o ano,
a gente percebe, olha para trás e fala, poxa, conseguimos realizar tudo isso, porém, isso e aquilo ainda faltou. Então, essa é a organização das coletividades que nós vamos tratar hoje, tá bom? Então, nós fizemos um pouquinho diferente, nós jogamos esses 40, 50 minutos de apresentação para o início, e agora a gente vai fazer o inverso, a gente vai fazer a acolhida, falar sobre a nossa experiência e fundamentar a nossa prática, tá? Lembrando, então, desse nosso 1h40, né? Sempre passa um pouquinho, eu agradeço também pela presença de vocês permanecerem aqui, quando a gente se excede um pouquinho do horário, mas sempre deixar visível para a direção, avisar na sala dos professores, organizar esse local onde você, enquanto pedagogo, vai atuar, então, como prática pedagógica também de formação continuada. Lembrar, então, que a nossa viagem já está chegando ao fim, nós estamos todos juntos, né, compartilhando as nossas ideias, as nossas opiniões, e como é importante a sua presença, mas com a câmera aberta, ligada, tá bom? Eu vou colocar no chat já nosso forms da presença de hoje, tá? Porque vocês sabem que além da frequência, né, vista pela câmera, nós também temos que responder os nossos forms, tá bom? Hoje, então, para o nosso acolhimento, é exatamente diante de todas as nossas experiências que nós tivemos, né, apresentadas aqui, nós pensamos nas nossas escolas. E é certo, então, que lembramos das pessoas que convivem ali, professores, estudantes, funcionários, comunidade escolar. E o pedagogo, além desse acompanhamento do processo da aprendizagem, ele também realiza a gestão dessas pessoas. E o Cortella, ele relata que um bom gestor é aquele que evita o choque intergeracional entre jovens, adultos, pais, filhos, professores, alunos, e sim trazer essa junção entre as gerações. E nós vamos então assistir um vídeo que vai falar exatamente sobre essa prática de nós sabermos, né, trazer esse momento de junção das gerações para esse momento também dentro da sala de... novidade. Elas foram criadas nas grandes metrópoles, especialmente. Deixa eu aumentar o volume. Uma das coisas que mais faz mal hoje para as gerações que estão entrando no mercado de trabalho é o distanciamento da família na sua convivência. Pode parecer estranho, mas avô e avó, tio e tia, sempre foram decisivos. Porque, por exemplo, na casa da avó podia tudo menos o que ela proibia. Parece contraditório, mas é verdade. Podia tudo menos o que ela proibia. Ela proibia. Ela dizia, isso pode, isso você não vai fazer. Havia uma certa noção de autoridade que não colidia, tal como colidia com os pais, porque estavam ali no dia a dia. Pedro Mandelli e eu lançamos um livro em 2011 chamado Vida e Carreira, um equilíbrio possível, em que a gente fala das novas gerações e ele diz uma coisa que é muito importante. Ele diz, os jovens hoje das novas gerações chegam na empresa mal educados. Ele não chega mal escolarizado, ele chega mal educado. Ele não tem noção de hierarquia, não tem paciência para processo e não tem muita persistência em relação a algumas coisas. Não é uma vítima, né, dele mesmo, não é uma responsabilidade que ele tenha, mas ele veio de uma sociedade em que houve um distanciamento entre os adultos e os jovens, entre os pais e os filhos, pelo horário de trabalho, pela distância nas grandes cidades. Portanto, esse jovem chega com dificuldade para ser educado nas relações. E aí eu estou falando de boa educação mesmo, não estou falando de escolarização. A empresa está tendo, diz o Mandelli com toda razão, está tendo que educar os que chegam. Educar significa ensinar para ele noções de hierarquia e para ele entender que a autoridade não é autoritarismo. Entender, e isso digo eu sempre, que desejo não é direito. Não é só porque eu quero, que eu tenho direito. Que existe a necessidade de se compor um tempo de paciência, que é preciso ter paciência. Paciência não é lerdeza. Paciência é a capacidade de deixar maturar alguns processos. Por isso, sim, as novas gerações, os que têm menos de 30 anos de idade, eles são nativos digitais. E, portanto, eles estão habituados a um mundo em que faz parte do cotidiano dele a mobilidade, a instantaneidade, a simultaneidade e a velocidade. Isso significa que a regra básica é tudo agora, já ao mesmo tempo, junto. Isso dá para uma empresa uma grande vantagem. Esses grupos novos têm senso de urgência, têm habilidade com uma série de plataformas digitais, mas ele não tem algumas coisas que os mais idosos têm: paciência, persistência e resistência. Só tem uma alternativa: juntar as gerações. Não é um choque intergeracional. Ele pode ser um choque se a empresa for tola.
Mas um gestor de pessoas é aquele que, em vez de produzir o choque intergeracional, ele produz a junção intergeracional. E faz com que as competências distintas, que elas sejam concertadas. De novo, concertado com C. Um concerto das diversidades. Você quer coisa mais bonita do que uma orquestra em que um violino é concertado com um instrumento de percussão, em que um baixo tuba vai junto com um fagote ou um oboé, e isso produz harmonia? Essa é a tarefa. Novas gerações são muito bem-vindas e precisam sê-lo. Elas têm suas características que têm que ser entendidas e, se discordantes, modificadas. Mas eles não chegam, os jovens, sem nada saber. Eles têm imensas habilidades, têm várias capacidades, e se nós, mais idosos, fomos capazes de fazer essa junção, esse mutirão, né, de competências, ninguém perde. E quando a gente escuta um vídeo desse, né, a gente percebe, assim, quão difícil é essa análise no nosso dia a dia, né? Porque nós, enquanto pedagogos, professores, né, analisamos esse contexto e muitas das vezes no momento ali do calor, da emoção, da fala, da que a gente, né, tem que se posicionar ao lado do professor, nós temos que valorizar esse profissional que está em sala, que tem seus anos de estudo, mas também valorizar essa criança, esse adolescente que também tem uma bagagem de vida, que não é aquele que precisa sentar na carteira e ficar quietinho, porque o professor vai falar e pronto, acabou. Ele também tem conhecimento, ele também tem a vivência, e ele também tem a ensinar. E quando a gente traz essa análise para, né, para mostrar mesmo que eles têm poucas referências, a gente também lembra daqueles alunos que só tem nós, enquanto professores, enquanto pedagogos, como referência, que nós vamos ser os únicos exemplos reais de pessoas de sucesso, que vão conseguir algo na vida, né, que vão ter uma projeção de uma profissão, que vai ser um olhar diferente para a vida. A Sandra retratou muito isso, né, no momento ali onde ela fala da árvore dos sonhos, né, então esse momento que eles trouxeram ali no projeto de vida, deles socializarem, deles construírem algo que ali dentro do sistema prisional é difícil de ter, né, essa esperança para um futuro melhor, mas é possível, né, e eles podem sim, e aquilo que a gente fala, né, se de 12, 35, 40 alunos, né, a gente conseguiu alcançar 1 ou 2, está ótimo, né, e a gente pensa assim, nos alunos, né, que vão para o Ganhando o Mundo, e esses dias a gente teve um resultado parcial dos nossos alunos, que tiveram alguns da nossa escola que poderiam serem classificados, e a gente fica todo feliz, né, e quem está de fora muitas vezes não entende, chega em casa todo feliz, mas ele fala assim, o que tem a ver? É você que vai viajar? Você fala, não, mas eles vão conseguir. Então, assim, essa esperança que a gente tem, né, no olhar dessa criança, no olhar dessa família, que nós gostaríamos também de conquistar os sonhos, mas que ali a gente pode apoiá-los, né? Então, esse momento também é muito importante para que a gente possa, então, fazer essa reflexão e trazer esse olhar para a nossa geração, né? Para os nossos professores. Então, a nossa experiência. Marta, pode ler para nós, fazendo favor? Pedagogo. Enquanto membro da equipe gestora, uma de nossas atribuições é a organização das coletividades. Nesta perspectiva, quais os desafios você encontrou no ano letivo de 2024 em relação ao engajamento dos professores e estudantes? Pode responder, Marta. Olha, a gente trabalha numa escola bem grande, né? Muita gente, muito professor, muito aluno, então, assim, a gente começa o ano bem, né, com o professor com vontade, com ânimo, engajado, aí vão acontecendo coisas ao longo do ano, né, principalmente agora nesta reta final, a gente percebe um esgotamento emocional, né, dos professores, até por conta de novidades da SED com relação à distribuição das aulas do ano que vem, né, que vai, né, entre aspas, vai haver uma indicação dos diretores, para alguns componentes, e alguns professores já estão irritados com isso, já estão se rebelando, não querendo trabalhar mais esse ano, né? Se comparando a outros colegas. Eu não vou fazer porque o fulano não faz, e já está lá conversando com a diretora, vai ser escolhido, eu não vou ser.
E também os alunos, apesar do cansaço, apesar de tudo, eles ainda estão mais engajados, né? Porque tem aluno que ainda precisa de nota, tem aluno que não pode mais faltar, então eles estão um pouco mais engajados do que alguns professores. Infelizmente, né, a gente percebe que agora, nessa reta final, principalmente depois que saiu essa instrução aí da escolha dos professores, aqui na nossa escola tem muita gente emburrada, muita gente esgotada e muita gente revoltada. Obrigada, viu, por partilhar aí o engajamento da escola. A próxima, Suzane, poderia falar para nós sobre a motivação naquele segundo balãozinho? A Suzane não consegue ler. Luciana, consegue fazer a leitura? Sim, prof. A motivação para aprender de nossos professores e estudantes. Dentro da organização pedagógica da sua escola, essa motivação para aprender, como foi durante o ano letivo, como está se fazendo agora no fim do ano? Então, prof, na verdade, assim, é uma questão bem complexa, né? Na verdade, eu ingressei aqui em junho, então eu não fiz o acompanhamento desde o início do ano. Mas, assim, com base nas análises, né, que a gente vem fazendo principalmente no curso de estágio probatório, eu vi, assim, que as notas, elas acabaram decaindo do primeiro para o segundo trimestre. Então, agora, no terceiro, a gente fez todo um trabalho, né, de acompanhamento de hora-atividade, conversa com os professores, acompanhamento também de aulas, né, para a gente tentar motivar mais os estudantes. E o que a gente percebe, assim, é que quando a gente utiliza mais da parte da tecnológica, né, os quizzes, os alunos têm um bom engajamento. Quando o professor faz uma atividade diferente, nem que seja apenas distribuir eles na sala de aula de uma forma diferente, colocar em U, por exemplo. Eles já se sentem mais pertencentes ali ao ambiente, né? E eles se sentem mais motivados. Mas agora, aqui no final, tá bem difícil, principalmente pelo fato, eu acho, de eu estar acompanhando 8º anos, né? Os 8º anos, assim, eles são bem difíceis, tem a questão de alunos, assim, que chega nessa altura do campeonato, a gente tem que ficar correndo atrás, porque, eu já passei, não vou mais, ou, assim, tem alguns, até os que estavam motivados nessa altura já estão mais desmotivados. Então, a análise que eu faço, assim, aqui da minha realidade seria essa. Muito obrigada, viu? E quando a gente faz essa análise do ano, né, como vocês disseram, né, ao longo do ano, a Marta falou, parecia que estava bom, mas daí vai dando uma desmotivada durante o ano. Parecia que as notas vão, né, se perdendo, decaindo. Então, qual que é o processo que está sendo feito, né? Então, esse engajamento que não pode parar, né? A gente vai ter que criar uma estrutura para que tenha uma continuidade ao longo do ano, né? Que a gente possa realmente alcançar bons resultados, né? Lembrando que o ano que vem é um ano de desafio também, porque nós vamos ter o SAEP, então também é um grande desafio que nós já iniciamos o ano sabendo aquilo que nós temos que vencer. Muito obrigada, tá? A Edna, consegue ler para nós, Edna, sobre o trabalho colaborativo? Elizabeth, consegue? Você quer que eu faça a minha apresentação? É isso? É porque está chovendo muito, eu não estou ouvindo direito, professora. Por mais que eu aumentei assim, o meu som aqui, não está dando para ouvir direito. Não, Edna, fica tranquila. Era só uma resposta sobre o trabalho colaborativo aí na sua escola, entre funcionários, equipes de gestora, professores, como que vocês fazem a organização? Sim, o trabalho colaborativo, você diz assim, as reuniões, né, o que a gente resolve, Aqui, professora, a gente assim, é uma equipe assim, bem unida, sabe? Então, a gente faz a reunião de fluxo cada 15 dias aqui,
Daí a gente coloca todas as, assim, o que a gente tem programado para aquele mês, por exemplo, para as avaliações, os trabalhos, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então a gente discute tudo assim em conjunto, sabe? Daí cada um dá a sua opinião, vê o que está realmente funcionando, o que não está. Então a gente está sempre se reunindo. Então, quando precisa, por exemplo, a gente tem aqui o nosso integral, né? Tem a culminância aqui, então, assim, todo mundo colabora de uma determinada forma, os alunos, outros professores que às vezes não fazem parte também das turmas, colaboram de alguma forma com apresentações, né? Enganja, assim, tem um bom engajamento com o professor das eletivas, para que realmente o trabalho aconteça, sabe? Então, assim, a gente, graças a Deus, a nossa turma aqui é uma turma bem tranquila e unida, todo mundo um ajudando o outro da melhor maneira possível, sabe? Então, é isso, há bastante engajamento entre os professores, sabe? Então, muito bom. O nível escolar aqui é muito bom, a gente tem uma união, assim, bem fortalecida, sabe? Na questão do avançar mesmo, né? Do aprendizado do aluno, todo mundo focado num só objetivo, é esse, sim, o nosso trabalho aqui. Obrigada, Edna, que bacana, viu? Muito obrigada. E fica tranquila aí caso cair a conexão, tá? Por causa da chuva. Já caiu 2 vezes já, fiquei um tempinho sem entrar, consegui de novo. Fica tranquila. Então, ao pensar nessas 3 ações, né, engajamento dos professores, motivação na aprendizagem, o trabalho colaborativo, a gente pode já começar a pensar nas organizações de possibilidades para o ano letivo de 2025, porque nós tivemos desafios no ano de 2024, mas nós não vamos persistir no erro. Então, a gente precisa reorganizar para que todo esse trabalho seja realmente um aspecto de mudança para nós enquanto equipe. Então, dentre os aspectos que vão caracterizar a gestão, a gente encontra a organização das coletividades, que vão ser a organização dos espaços, os combinados de convivência, a promoção dessa construção de protocolos, e nós temos 2 técnicas que nós vamos abordar aqui, que são técnicas de gestão em sala de aula, abordadas por Lemove, e que ele vai trazer para auxiliar a equipe de modo a organizar essas coletividades. Por exemplo, a técnica do Faço Mapa, no momento de organizar a sala de aula para uma reunião de pais, de organizar o pátio para uma conversa com os funcionários, no momento onde a gente vai fazer uma discussão diferente lá no estudo e planejamento, então a disposição da cadeira também pode ser diferente para demonstrar a intencionalidade que eu tenho naquele processo. E também a técnica do o que fazer. Nós vamos ler as 2 técnicas, tá? E vocês vão comentar se realmente já tiveram uso dessa técnica dentro da escola de vocês. Eliana, consegue ler para nós a técnica do Faço Mapa? A técnica Faça um Mapa prevê o planejamento da configuração do espaço físico, seja sala de aula ou demais espaços. Para isso, devemos nos perguntar: como quero que os presentes interajam? A disposição das mesas, carteiras, cadeiras incentiva exatamente quais tipos de interação? Quais tipos de interação apoiam os objetivos da ação? Em quais modelos de organização dos espaços os presentes podem interagir melhor? Poderia dar um exemplo, tá? De alguma reunião de pais ou alguma atividade que você, enquanto pedagoga, já propôs, ou até mesmo estudo e planejamento, que você veio fazer uma organização diferente desse planejamento do espaço físico? Sim, vou dar algumas aqui. Eu já estou quase aposentando, então já tem várias. Essa em V, que está aqui embaixo, geralmente a gente utiliza para reunião de pais. A gente coloca as carteiras uma aqui na frente, porque a gente consegue, os pais sentam virados para frente se a gente tem que apresentar alguma coisa, né? Eu gosto muito de sentar em U com os alunos, tá? Porque é um semicírculo, eu falo que é uma lua, e eu fico no círculo também, porque todos ficam de frente um com o outro, e quando a gente está fazendo um debate, cada um olha no olho do outro, ouve quem está falando, consegue ver quem levanta a mão, quem vai falar naquele momento, e a gente atinge melhor os objetivos, entendeu?
E a gente usa também o tradicional quando a gente vai fazer uma prova, que pode ser esse aqui, esse segundo, que no meio aqui, que é fazer provas em duplas ou trabalhos, né, em grupos. Esse 2Es aqui dá para fazer quando a gente faz atividades em rotação, entendeu? Coloca as fileiras separadas, aí cada um passa por uma sessão de rotação, as estações. Acho que é isso o exemplo. Perfeito, isso mesmo. E quando a gente tem essas organizações que elas promovem esse engajamento, também é uma maneira da aprendizagem, da orientação se tornar uma forma diferente, né? E é isso que vocês disseram aí. E daí, a gente, enquanto equipe pedagógica, já estamos planejando nosso conselho de classe. Já pensou de organizar o espaço físico do conselho de classe de modo diferente do que do convencional? E daí, lá na nossa escola, a gente já faz, não sei quantos de vocês têm, mas a gente não deixa eles enfileiradinhos, né? A gente organiza de acordo com o nome da disciplina, do componente curricular, coloca as mesmas dispostas ou em círculo ou em semicírculo, a gente organiza ou ou uma fileira na frente, aquela outra atrás, aqueles layouts que a gente trouxe já nos estudos e planejamentos, mas que também nós trouxemos durante a reunião modelos diferentes onde a gente vai ter o engajamento também do professor. Porque a gente fala, quando senta, o professor, ele se torna um aluno também, né? Então, o professor quer ficar no celular, quer sentar perto do amiguinho para conversar, né? Aquele professor que ele tem mais afinidade. E, infelizmente, a gente não alcança o nosso objetivo final, que é o conselho, que é revisar o estudo e o planejamento dos alunos, que é se dedicar à aprendizagem, que é a mudança, né, da prática pedagógica em sala de aula. A técnica, o que fazer? Deixa eu ver aqui. A Líria consegue ler para nós? Consigo sim. A técnica, o que fazer? Técnica que envolve a realização de orientações em formato, claramente descreve o que se deseja em termos concretos, em oposição a dar orientações em termos vagos e confusos. Refletir sobre a qualidade de suas orientações antes de prosseguir com outras abordagens de administração, orientação do comportamento, LENOC 2020. Precisamos dar orientações aos nossos professores, estudantes, famílias. Líria, o que seria uma orientação específica? Olha, por exemplo, né, hoje aconteceu isso, porque no início do período letivo da tarde, nós fizemos uma reunião bem rápida com os professores, né? Como que nós iríamos proceder para dar um melhor andamento assim na aplicação da prova Paraná, que está acontecendo hoje, sabe? Então, não destacar os gabaritos dos cadernos dos alunos faltantes, porque depois fica complicado para achar, né? O professor, ao sair da sala, traz a caixinha, né? Porque nós fizemos caixinhas. Traz as caixinhas para a biblioteca, que é onde que a bibliotecária já vai fazer a correção. Específicas, eu acredito que seja isso. Perfeito, obrigada, querida. Elizabeth, você poderia dar um exemplo de orientação concreta? Sim, então, uma orientação concreta, por exemplo, creio eu, aconteceu comigo essa semana, eu precisei dar uma orientação concreta para a prof, tipo, o que eu não, a pergunta foi assim, eu não consigo entender como que eu vou trabalhar de forma diferenciada com o Se Liga, né? O que eu posso fazer? Falei assim, prof, então, por exemplo, 8º ano B, uma turma que exige bastante da gente, né? Uma turma que a gente sabe que é uma turma que traz tem um mundo diferente lá fora e traz para dentro da escola também. Então, uma observação ali, um ponto concreto foi um filme, mas um filme que instigue eles, né? Que faça eles refletir, que faça eles pensar sobre a vida, e como a disciplina é redação e leitura, para que eles façam um relatório. Né? Então, tipo, foi uma opinião concreta que eu dei para ela ali, um exemplo, né, uma atividade.
Perfeito, isso mesmo. E quando a gente fala de orientação concreta para o aluno, é falar: pegue o lápis agora, vocês vão usar o lápis para copiar tal coisa, a caneta vai ser usada em tal momento, ou a construção concreta, nós vamos levar um objeto para construir em sala, né? Quando a gente fala lá da educação infantil com massinha, com palitinho, é uma ação concreta para que eles entendam os ângulos, então a gente vai levar a massinha para ligar cada palito no seu lugar. Então, isso são orientações concretas e orientações específicas que as meninas já citaram naquilo que é direcionado especificamente à ação. E agora a Nicéia vai falar um pouquinho sobre a orientação sequencial. O que seria uma orientação sequencial? Eu acredito que orientação sequencial seriam acontecimentos que vão ocorrer em sequência. Perfeito, isso mesmo. Período, por exemplo, usando o exemplo da prova Paraná, determinado horário até horário para os alunos fazerem a prova, de tal horário até horário preencher o gabarito, se caso atrasar o recreio, qual horário que vai ser o sinal do intervalo. Creio eu que seriam essas as sequências dentro de um trabalho em escola, um trabalho pedagógico. Perfeito, nisso aí você já entrou exatamente no nosso segundo ponto das dicas de aplicação de técnicas para a gente finalizar, né? Hoje a nossa reunião está estendendo um pouco aí, 3 minutinhos, mas falar sobre como é fundamental essa organização das coletividades quando a gente se desafia a pensar fora do convencional. Então, lembra aqueles combinados que a gente faz no início do ano com a turma, né? Que só vai falar quando levantar a mão, a lei do silêncio, só vai no banheiro quando o professor permitir, ninguém pode sair. Então, essa organização também de técnicas, né, da organização da coletividade dentro da nossa escola para o ano letivo de 2025, vai ser muito importante para que a gente crie também elos, para que a gente evite momentos de ficar apagando fogo da escola, porque a gente tem uma organização para que isso aconteça, não só nos eventos, né, no dia da prova Paraná, no dia, mas o professor só vai permitir que esse aluno saia, não durante os intervalos, na hora que o aluno quer sair, o aluno vai ter um momento para sair, tem uma quantidade de tempo que ele precisa permanecer em sala, tem a organização das zeladoras do pátio, que estão lavando, que estão limpando, né, não que incomoda, mas desestrutura a organização delas enquanto limpeza de pátio, limpeza de refeitório, então toda essa organização de planejamento, que hora que vai lanchar, então a gente precisa também organizar esses momentos coletivos envolvendo todos os nossos alunos, realizar a escutativa, e nós temos duas frentes, né, com os nossos estudantes e com os nossos professores. A gente construir protocolos de modo colaborativo, deixar esses protocolos organizados com os nossos professores de forma visível. Então, chegou o primeiro trimestre, essa data vai ser assim, a entrega da primeira nota aqui, segunda nota aqui, fecha a recuperação, aqui a gente vai fazer uma recomposição de aprendizagem para que os professores tenham essa visão e para que a gente trabalhe de forma colaborativa na nossa escola. É uma cultura que ainda eu faço o que eu quero, esse é meu, já lancei, já está pronto, né? Por mais que a gente pede para segurar, para organizar, mas a gente precisa trazer essa cultura de organização tanto para os nossos estudantes quanto para os nossos professores, para evitar burburinho do pai que vem numa reunião de pais e fala, mas tal professor não lançou, meu filho está com falta só naquela professora, porque essa organização estrutural antes não foi feita. Organizar os checklists semanais ou quinzenais, organizar esses espaços coletivos para o nosso professor, lá na sala dos professores tem um lugarzinho para recado, para que ele se atente àquilo dali, e uma coisa muito bacana que nós trouxemos aqui como dica é ter professores de pontos focais dentro dos componentes. Então, eu tenho uma estrutura de organização de professores de língua portuguesa, que essa professora de língua portuguesa que fica aqui com a gente segunda a sexta, pode ser o ponto focal, porque tem outros que vêm durante a semana, mas eles não têm um contato direto. Então, trazer pontos focais de língua portuguesa, de história, de geografia, que vão trazer o comunicado aos demais. E ofertar também essa autoavaliação para os nossos professores, fazer a escuta, né, deles, e como membro da equipe, a gente pode gerir, né, as nossas referências de acordo com as necessidades e com a realidade da nossa escola, tá? Muito obrigada pela reunião de hoje, já coloquei o formulário da reunião, né, da reunião 9, aqui nós temos o nosso Saiba Mais, está descrito também como vocês podem utilizar a organização das coletividades dentro da escola de vocês.
Esse aqui é uma sugestão de acessibilidade dos recursos educacionais. Como foi citado anteriormente, a gente acha que os recursos educacionais digitais são também metodologias ativas. Eles estão inseridos nessa prática, mas eles têm uma objetividade diferente dessa prática. Então, os alunos precisam saber o que é a redação, o que o leia, o que o matemática, o que o inglês Paraná interfere na vida deles como prática de estudo, tá? E que esses momentos sejam, então, de partilha, que o nosso encontro, né, possa trazer para 2025 uma organização melhor das nossas coletividades, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima reunião.